Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC da área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial. Para nós é uma alegria estarmos aqui novamente com vocês e no dia de hoje para tratarmos este assunto na nossa ATPC, que é materiais de apoio no processo de ensino e aprendizagem. E para isso eu quero apresentar para você, né, você que já conhece, se você ainda não conhece, você vai então poder ter contato aqui com a equipe de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial. E nós temos aqui compondo esta área a professora Sandra Oliveira, que é PCNP de Matemática, a professora Aline Crociari, que é PCNP de Educação Especial, o professor Marcelo Oliveira, que é PCNP de Matemática, a professora Luciane Nascimento, que é PCNP de Química, e eu, Meire Greco, que sou PCNP de Biologia. Vamos à pauta do dia de hoje, o que vamos conversar, quais assuntos iremos trabalhar com vocês. Então vamos lá, vamos à pauta. Nós vamos trabalhar hoje orientações sobre o plano de ensino, sobre o plano de aula, roteiros de atividades, diário de classe digital, repositório do Centro de Mídias, e também faremos aqui uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, aproveitando que estamos adentrando aí o mês de março, né, que é o mês de celebrarmos e comemorarmos e homenagearmos as mulheres pelo Dia Internacional, ok? E também, por fim, faremos a avaliação da nossa TPC. Os objetivos dessa pauta são orientar sobre o plano de ensino, orientar sobre o plano de aula, orientar sobre o roteiro de atividades, orientar também sobre diário de classe digital, orientar sobre o repositório do Centro de Mídias e, como eu já mencionei, homenagear as mulheres, né, pelo Dia Internacional da Mulher. E agora eu quero passar a palavra à PCNP Luciane, que dará prosseguimento aqui à nossa TPC. Lu, é com você. Obrigada, Meire. Olá, professores. Hoje nós vamos falar sobre alguns documentos já conhecidos de vocês. Vamos começar pelo plano de ensino. O plano de ensino, então, é um documento elaborado pelo docente, contém a proposta de trabalho do ano todo, né, dividido em bimestres. Então, é um documento que vocês já estão acostumados a elaborar todos os anos. Nós vamos falar um pouquinho deles. Pode passar o próximo, Meire. Nós vamos explorar um pouquinho esse documento. Antes da gente continuar falando do plano de ação em si, tem alguns itens que são essenciais, não só para o plano de ensino, mas também para o plano de aula e para o roteiro de atividades. Então, são as habilidades essenciais, né? Vocês receberam aí na escola, as habilidades essenciais que serão trabalhadas em 2021. Lembrando que dentro dessas habilidades, tem algumas habilidades de recuperação, então pode ser que o professor dá aula numa primeira série do ensino médio e tem algumas habilidades essenciais que são do 9º ano. Devido aí a toda a situação de pandemia, né? Infelizmente, algumas habilidades precisam ser recuperadas. O perfil dos estudantes, que é algo que a gente conversou bastante nas formações de 2020, precisa considerar o perfil dos estudantes, tanto na questão cognitiva como socioemocional. Então, toda vez que eu elaboro um documento voltado para a aprendizagem, eu preciso levar isso em consideração. Os resultados das avaliações, então, são indicadores importantíssimos na hora que eu faço o planejamento das minhas aulas. Os recursos didáticos, né, disponíveis, então, nós temos aí, além dos currículos, nós temos o currículo em ação, e temos o São Paulo Faz Escola, que é um material que ainda vai ser utilizado para a 2ª série e a 3ª série do ensino médio, e também o material do Aprender Sempre. Também temos aí as diferenças entre as turmas, é preciso considerar isso na hora de elaborar os materiais, principalmente o plano de aula e o roteiro de atividade, e a questão do contexto de 2021. Então, nós temos aí, iniciamos 2021 com o ensino híbrido, né? Daí, diante da situação atual aqui da nossa região, nós estamos no ensino remoto.
Então, quando eu elaboro esses documentos, eu preciso levar em consideração que tipo de aula eu estou realizando no momento. Então, agora nós estamos em ensino remoto, futuramente caminharemos para o ensino híbrido, para temos a esperança de retornar logo, né, se possível, para o ensino presencial 100%. Pode passar, Ney. Então, o plano de ensino, ele deve prever alguns elementos importantes, né? Os dados de identificação, os objetivos, as competências e habilidades, metodologias e avaliação. Pode passar. O plano de ensino, então, esse aqui é um modelo que, inclusive, foi utilizado durante o planejamento pela equipe do Centro de Mídias, né? Então, aqui não está constando o nome da escola e do professor, mas são informações que devem conter no plano de ensino. Então, o componente curricular, o ano série, o plano de ensino é dividido por bimestres, né? Tem que conter a unidade temática, as habilidades e os objetivos, que são informações que vocês encontram nos currículos, né? Então, o currículo da segunda série, da terceira série, ainda é o currículo anterior que nós utilizávamos, né? Porque o ensino médio está em transição, então a primeira série vocês vão utilizar o currículo paulista, e para a segunda e a terceira série continuamos utilizando, então, o currículo anterior que nós já utilizávamos. Então, é a hora de buscar essas informações, todas elas dentro do currículo. As metodologias, né? Então, você, de acordo com seu componente curricular, professora, você vai decidir quais são as metodologias que você vai utilizar. E a avaliação, que é o item fundamental, precisa conter também aí no plano de ensino. Pode passar, Ney. O outro documento que nós vamos analisar é o plano de aula. Então, nós acabamos de falar do plano de ensino. O plano de ensino, ele traz o trabalho anual do professor. Então, tudo que o professor vai trabalhar no ano. O plano de aula, ele é um desdobramento do plano de ensino. Então, o plano de aula, ele apoia aí o trabalho do professor em cada uma dessas aulas, onde ele vai desenvolver as habilidades que estão elencadas lá no plano de ensino. Por isso, ele é um desdobramento do plano de ensino. Pode passar. Então, aqui nós temos um modelo, né, de plano de aula, com algumas informações que são importantes, né, identificação, então, o nome da escola, nome do professor, o componente curricular, o bimestre e a turma. Eu falei agora há pouco, é importante a gente levar em consideração o perfil do aluno. Então, o plano de ensino, eu faço um plano de ensino pensando no trabalho que eu vou realizar no ano todo. O plano de aula, ele é específico. Então, se eu tenho lá, eu trabalho com 3 primeiras séries, por exemplo, eu posso criar um plano de aula para cada uma delas, e não um plano de aula de primeira série. Então, eu posso considerar a especificidade da turma. Então, é importante porque isso pode mudar a metodologia, até mesmo as habilidades, porque algumas turmas eu posso precisar recuperar algumas habilidades, enquanto outras eu posso estar aprofundando ou posso até avançar um pouco mais em outras habilidades, tá? Então, plano de aula, eu penso na turma e posso fazer um plano de aula para cada turma. Temporalidade, né? Então, eu preciso especificar aqui em quantas aulas eu vou estar desenvolvendo essas habilidades e coloco as datas dessas aulas. Os objetivos, então, de aprendizagem, que aqui no caso, eu vou encontrar esses objetivos da aula, são relacionadas aí, então, também ao currículo, a essas habilidades. Então, eu descrevo esses objetivos e também coloco as habilidades e competências. Então, lembrando que nós estamos desenvolvendo as habilidades essenciais.
Os objetos de conhecimento, que eu vou colocar o que será trabalhado, também informações que estão lá no currículo. Pode passar, Meire. A metodologia, que é como será trabalhado. Então, a metodologia, como eu disse, em 2020, nós trabalhamos aí diversas metodologias, né? Principalmente metodologias ativas. Então, aqui nesse campo, professor, você vai escolher, pensando aí na sua turma, quais são as metodologias que serão necessárias para desenvolver essas habilidades. Então, você pode utilizar uma aula invertida, produção de mapas conceituais, pode utilizar vídeo, pode utilizar rotação por estações. Então, a metodologia que você, professor, considerar que é a mais adequada é a que você vai colocar nesse item. Os recursos didáticos, né? Então, com o que será trabalhado. Então, quais materiais didáticos você vai utilizar? Livro, vídeo, o próprio centro de mídias pode ser um recurso. E a avaliação. Então, assim, é importante colocar como essa habilidade será avaliada. O item avaliação é importantíssimo, porque ele vai gerar indicadores para, inclusive, você preparar aí os seus próximos planos de aula. Pode passar, Meire. Então, nós falamos do plano de ensino, do plano de aula, que é um desdobramento do plano de ensino, e agora nós vamos falar do roteiro de atividades. O plano de aula é um documento que o professor organiza a aula dele, e também é um documento que o professor coordenador utiliza para acompanhar as aulas do professor. O roteiro de atividades, ele é um documento que é do professor para o aluno, com as atividades, então, que o aluno vai realizar. Está cortando um pouquinho aqui para mim, vou ter que olhar no celular para conseguir ler tudo. Então, é um instrumento elaborado de forma intencional, planejada pelo professor a fim de orientar o estudo dos alunos, e os roteiros, eles favorecem o engajamento e a autonomia dos estudantes, além de contribuir para que os mesmos desenvolvam estratégias de sistematização de estudo para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos pelo professor. Então, em 2020, nós trabalhamos bastante o roteiro de atividades. Então, esse roteiro, ele precisa ser bem claro, ele precisa ser um roteiro que consiga fazer com que o professor, ele é um caminho entre o professor e o aluno. Então, como nós não estamos no presencial, ele tem que ter uma linguagem muito clara e de fácil entendimento para o aluno. Pode passar, Ney. Obrigada. Então, tem alguns elementos que são essenciais, que tem que constar aí no roteiro, que é o número de aulas, assim como no plano de aula tem que ter o número de aulas, no roteiro de atividades também. Então, o roteiro de atividade, ele está relacionado ao plano de aula. Então, o mesmo número de aulas que o professor planejou no plano de aula, ele está fazendo o roteiro daquelas aulas, ele coloca aqui o número de aulas. As habilidades, então, a serem trabalhadas, é importantíssimo que o aluno saiba quais habilidades estão sendo desenvolvidas. As atividades que serão realizadas, elas precisam estar muito bem detalhadas. E o instrumento para verificação, então, da aprendizagem. Passar, Meire. Então, essencialmente, o roteiro de atividade ele é composto por um texto de apresentação, né, que indica a importância da tarefa e fornece as orientações do professor. Então, o roteiro ele tem que ser muito bem detalhado. Ele precisa trazer todas as informações para que o aluno consiga entender qual atividade ele vai realizar. Os objetivos, então, de aprendizagem a serem alcançados por roteiro desenvolvido, então, precisa acontecer o objetivo, o aluno precisa estar ciente do que será desenvolvido nessa aula. E as atividades, então, que devem ser realizadas pelos alunos de modo a possibilitar aí o alcance dos objetivos estabelecidos.
Nós detalhamos bastante esse documento o ano passado, né? Então, nós vamos, inclusive, deixar o link para quem quiser retomar aquele ATPC. Nós fizemos passo a passo, e, inclusive, para professores novos que não estavam lecionando o ano passado e não tiveram oportunidade de assistir esse ATPC, poderão, então, assistir pela primeira vez e entender melhor essa estrutura do roteiro de atividade. Então, tem a correção das atividades. Então, quando o professor envia um roteiro de atividade para os alunos, é importante, então, o compartilhamento do aprendizado. Ele é uma ação que deve constar no planejamento do professor e faz parte da aplicação do roteiro de atividade. Então, o aluno precisa entender como ele será avaliado, isso precisa constar lá também nesse roteiro. Nós demos diversos exemplos também de como avaliar, inclusive inserindo lá links de formulários, né? Então, essa aula específica sobre roteiro vai ter um link que vocês podem retomar. O que é importante dentro desses documentos é entender a relação deles. Então, eu tenho um plano de ensino com tudo que eu vou trabalhar durante o ano. Eu tenho um plano de aula que organiza o meu trabalho, que o professor coordenador pode utilizar para fazer o acompanhamento das minhas aulas. E eu tenho um roteiro de atividade que ele é feito a partir desse plano de aula, mas ele é para o aluno. Então, se você faz um plano de aula, tem que fazer o roteiro de atividade. O plano de aula não é um roteiro de atividade, porque ele não serve para o aluno. Então, roteiro de atividade é um documento do professor para o aluno. Então, nesse momento de aulas remotas, o ensino híbrido é um documento fundamental para a aprendizagem. Pode passar, Meire. E aqui nós temos o diário de classe, né? Então, professor, quando você elaborou o seu plano de aula, você tem informações que vão te ajudar a registrar as informações no diário de classe. Lembrando que o diário de classe, a partir de 2021, ele é apenas digital, né? Até o ano passado era possível utilizar o diário de classe em papel, mas esse ano ele é obrigatoriamente digital. O acesso dele é lá na sede. Então, nós temos aqui o diário de classe e nós vamos mostrar o registro de aulas. No caso aqui, quando vocês forem selecionar, aqui para mim aparece a seleção de diretoria do município, porque eu tenho um perfil de PCNP. Para vocês, provavelmente já entra direto na escola, tá? De qualquer forma, vocês precisam selecionar a turma e a disciplina. É importante perceber aqui que nós temos ensino médio e temos também o novo ensino médio. No caso da primeira série, vocês têm que selecionar o novo ensino médio, tá? E para a segunda e para a terceira série, vocês selecionam o ensino médio. Pode passar, Meire. Obrigada. Então, aqui eu vou mostrar para a segunda, eu peguei o exemplo, né, uma aula de química da segunda série, como que vocês colocam as informações. Então, continua igual a como era o ano passado, né, para a segunda e para a terceira série. Pode passar, você pode passar o próximo, Meire, que as informações estão no outro. Obrigada. Então, continua tendo o bloco 1, 2, 3 e 4, né? E o bloco 1 é referente ao primeiro bimestre. Tem os conteúdos e daí o professor seleciona quais habilidades estão sendo trabalhadas naquela aula. Então, o professor está preenchendo o registro de uma aula. Então, coloca aí quais são as habilidades trabalhadas nessa aula, tá? Para quem já utilizava o diário de classe digital ano passado, então essas informações continuam iguais, né? Para quem ainda não utilizava, então vai perceber, vai estar aprendendo agora, lembrando, na escola, as escolas que têm o Proatec,
esse profissional pode auxiliar os professores que ainda têm dificuldade na utilização do diário de classe. Pode passar o próximo, Meire. Aqui, então, depois que preencheu lá quais são as habilidades trabalhadas nessa aula, o professor vai, no caso, selecionar os recursos. Inclusive, nós temos aqui também os centros de mídias, né? Então, seleciona todos os recursos utilizados e escreve ali, faz um resumo breve da aula dada. Então, utilizando lá o plano de aula, o professor vem aqui e consegue registrar a aula no diário de classe. Então, a gente precisa entender como esses documentos estão integrados, tá? E o plano de aula auxilia aí, então, no registro do diário de classe. Pode passar, Meire. Aqui, eu tenho exemplo, né? Uma aula de química da primeira série. A diferença é pequena, mas eu vou mostrar para vocês que tem uma diferencinha aqui em relação à segunda série e à terceira série também, que aparece no mesmo formato da segunda série, tá? Então, a primeira série não tem os conteúdos, tem os códigos das habilidades. Então, o professor vai selecionar os códigos das habilidades. Os blocos se referem, então, aos bimestres. Então, o professor vai pegar e selecionar todos os códigos aqui das habilidades que ele está trabalhando na aula que ele vai registrar. Pode passar, Meire. Aqui também ele vai colocar algumas observações e vai também selecionar aí quais os recursos que estão sendo utilizados e vai também fazer um pequeno resumo aí da aula. Pode passar. Então, como eu disse, quem ainda tiver dificuldade em relação à utilização, ao registro das informações das aulas no diário de classe digital, pode contar com o auxílio do Proatec. Aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o repositório. Nós vimos que o centro de mídias, ele é um recurso que o professor pode utilizar nas aulas que o professor elabora. Então, nós temos aqui a página lá do centro de mídias, né? A setinha indica aí que nós vamos acessar o repositório. Pode passar. Então, quando a gente acessa o repositório, a página que abre para a gente é essa aqui. Então, tem todas as aulas e tem alguns itens que a gente pode selecionar para fazer uma busca. Lembrando que quando a gente faz a busca por assunto, nem sempre a gente consegue encontrar o que está procurando. Mas se a gente sabe a data em que foi realizada, às vezes é até mais fácil procurar por data, tá? No caso aqui, eu selecionei, então, ensino médio, a primeira série e o componente de física. E a gente faz a busca, a Meire vai passar para a gente ver o próximo slide. Quando eu faço a busca, então ele vai abrir todas as aulas de física da primeira série, que foi o que eu selecionei. Pode verificar aqui que ele vai mostrar não só as aulas de 2021, tá? Ele vai buscar também as aulas de 2020 que tem aqui no repositório. Então, a gente seleciona uma dessas aulas. Pode passar, Meire. No caso aqui, então, eu selecionei a aula de física, energia e sociedade sustentável. Aqui do lado direito, nós temos os detalhes da aula e temos os anexos. Então, nesse caso aqui, nós temos como anexo só os PPTs. Algumas aulas, vocês podem encontrar até o plano de aula. E, infelizmente, algumas aulas não vai ter nem o PPT, nem o plano de aula. Nesse caso aqui, nós temos os PPTs. Então, você pode baixar esses PPTs e ter acesso a esses documentos. Pode passar, Meire. Isso. Então, aqui é um exemplo
da aula, né, sobre gravidade, assim na Terra como no céu, parte 1. Então, você pode baixar aqueles PPTs e utilizar nas suas aulas. Esses PPTs são os PPTs utilizados nas aulas do Centro de Mídia. Então, como você pode usar esse material? Na elaboração do roteiro de atividade, você pode incorporar esses slides, pode utilizar alguns deles. E se você, professor, consegue fazer uma aula, por exemplo, pelo Teams, pelo Meet, você quiser retomar a aula do Centro de Mídias, você poderia, então, projetar esses slides. Ou pode utilizar ele como material para a hora que você for elaborar tanto o seu plano de aula, como o roteiro de atividade dos alunos. Porque as aulas do Centro de Mídia, a forma como cada professor vai utilizar, se vai retomar, se vai aprofundar, o que você vai fazer, professor, em relação à utilização das aulas do Centro de Mídia, é uma estratégia que você mesmo vai decidir, né? Então, hoje a gente está mostrando para vocês como utilizar esses recursos. A gente pretende, futuramente, aprofundar um pouco mais nessa questão das aulas de utilização do Centro de Mídia. Pode passar, Meire. Então, aqui nós temos um Saiba Mais. É importante, então, relembrar que a gente só retomou cada documento para a gente entender que eles estão relacionados. Não são nenhum dos documentos, não é porque eu faço um plano de ensino que eu não faço um plano de aula, não é porque eu faço um plano de aula que eu não faço um roteiro de atividade. Então, tem uma integração entre todos esses documentos. E aqui a gente vai deixar para vocês um Saiba Mais. Então, nós temos aqui alguns links, onde vocês vão poder aprender um pouquinho mais sobre o diário de classe, como registrar essas aulas, tá bom? E aqui, no planejamento de aula, é aquela aula que teve no planejamento, então falando sobre o plano de ensino e o plano de aula. E o roteiro de atividades é a aula, é o ATPC, que eu falei para vocês, que nós realizamos em 2020, onde nós detalhamos passo a passo a elaboração do roteiro de atividade. Então, se vocês precisarem retomar alguns desses documentos, então fica esses links que vocês, como subsídio para vocês, tá bom? Eu espero que essas informações tenham sido importantes e ajudem no trabalho de vocês, professores. Agora eu vou passar a palavra para a Meire, que vai dar continuidade à nossa TPC. Obrigada, Lu. E aqui, como eu citei no início, né, que constava da nossa pauta, a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Você, mulher que me ouve agora, né, que você se sinta homenageada pela área de Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial, não só no mês de março, mas todos os meses, todos os dias do ano, porque nós somos mulheres guerreiras que nos doamos e que mostramos aí a força do nosso trabalho. E a gente fez um apanhado, um levantamento de algumas mulheres que fizeram a diferença nas suas gerações, e essa diferença tem ecoado aqui, né, nos nossos dias, nas nossas realidades. Então aqui nós trouxemos algumas imagens dessas mulheres, embaixo de cada foto, né, dessas mulheres aí a gente traz um link de um videozinho que conta um pouquinho e conta rapidamente aí o que essa mulher fez, né, qual foi a expressividade dela na sociedade. Então, convido você a clicar depois aí nesses links e assistir a esses vídeos, essas animações. É muito interessante, muito bacana. Aqui nós trazemos nessa primeira tela 6 mulheres, na sequência mais 6 mulheres aí, então totalizando 12 mulheres que, como eu disse, fizeram a diferença dentro de vários setores da sociedade, dentro de várias áreas, e então vale a pena você acessar esses links que estão abaixo das fotos delas, para vocês acompanharem esses vídeos. Essas animações são muito interessantes. E agora,
dentre esses vídeos, né, que eu acabei de citar para vocês, eu trago um aqui que também é muito interessante, a respeito da cientista June Almeida. Convido você a assistir comigo esse vídeo, que é muito interessante, a exemplo dos outros, como eu falei, uma animaçãozinha, uma curta animação, mas que você consegue entender um pouquinho qual foi a atuação dessas mulheres, nesse caso da June Almeida, uma pesquisadora, uma cientista, uma microbiologista, e aí aqui esse vídeo traz, então, um pouquinho da história dela, e eu convido você, então, a assistir junto comigo. Vamos lá? Era uma vez June Almeida, uma garota que amava ciências. Ela era a melhor aluna da sala. Mas, aos 16 anos, ela teve que sair da escola e trabalhar para ajudar os pais. Mesmo sem diploma, ela conseguiu ser assistente num laboratório. E lá ela encontrou seu verdadeiro amigo, o microscópio. Ela colocou uma lente de aumento no seu amor pela ciência e se transformou numa virologista. Ela estudou doenças em galinhas e ratos e descobriu uma estrutura parecida com o vírus da influenza, uma gripe normal. Mas essa tinha uma auréola que lembrava uma coroa. Os outros cientistas disseram que ela tirou uma foto ruim, que era só uma gripezinha. Ela sabia que era mais do que isso. Anos depois, a June fez uma pesquisa sobre gripe com pessoas e não pôde acreditar. Ela deu de cara com ele, o vírus com a coroa. Sua chance de provar que conhecia aquele vírus. Ela inventou uma técnica científica completamente nova para ver ele direitinho e provou a sua descoberta. Inspirada na coroa, deu a ele o nome de coronavírus. O que June descobriu ajudou em todas as pesquisas para o controle da maior pandemia que já enfrentamos. Descubra como uma garota. Ok, muito legal, né, professores? Esses vídeos realmente são muito bem feitos. E a June, como a gente vê nesse vídeo, né, ela foi a primeira pesquisadora, a primeira cientista a encontrar, a descobrir o primeiro coronavírus humano, né? Então a sua pesquisa foi um pontapé aí dentro da ciência, nesta área, né? Dentro da área da microbiologia, e mostrando aí já o surgimento do primeiro vírus, né? Alertando aí para uma pandemia. A June Almeida faleceu em 2007, aos 77 anos, produzindo, pesquisando e fazendo a diferença. Espero que você tenha gostado, professor. Avançando um pouquinho mais aqui, nós vamos trazer mais mulheres, né? Já que a homenagem é para nós vamos falar um pouquinho mais das mulheres, mas agora de 10 mulheres que revolucionaram a ciência. Então, aqui, né, quando a palavra cientista é citada, muitas vezes a gente associa, né, ou vem à nossa mente exemplos masculinos dentro da ciência. Então, nós temos Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, Stephen Hawking e tantos outros, né? Mas a verdade é que, além destes homens que também fizeram história, muitas mulheres também dedicaram e dedicam a sua vida a estudar, né, o mundo que nos cerca, a realidade que nós vivemos, e elas fizeram importantes descobertas, como eu falei, que ecoam até os dias de hoje, revolucionando a ciência e a maneira como a gente enxerga aí a vida, o universo, e são descobertas muito importantes, né? E a gente vê que, segundo os dados da Unesco, de 2018, as mulheres compõem um pequeno cenário aí, né? Somente 28% do cenário mundial da ciência. E aqui ele ressalta, né, que o acesso das mulheres à educação formal, carreiras, né, dentro da área das ciências, nem sempre foi permitido. E você consegue ver isso lá naqueles vídeos que eu citei para você. Se você acessou, se você assistiu, você vai ver que muitas delas tiveram algumas que enfrentaram algumas barreiras, né, para adentrar esse universo, né, e fazer história, fazer descobertas, conquistas e modificar o meio em que elas estavam. E aqui, então, como eu disse, no mês da mulher, nós vamos lembrar 10 histórias, 10 mulheres que escreveram, registraram, marcaram a sua história, marcaram a sua vida com as descobertas que fizeram dentro das ciências e fazendo a diferença aí no nosso mundo.
A primeira que a gente traz aqui é a Ada Lovelace, uma matemática, nasceu em 1815, faleceu em 1852. E a Ada, ela é reconhecida aí por ser a primeira programadora de computadores. Então, fez uma grande diferença aí na área da computação, né, fazendo as suas pesquisas, seus estudos sobre máquina analítica e aprofundando, então, o conhecimento sobre programação de computadores. A próxima que a gente traz, ela é muito conhecida aqui, né, na área das ciências, é a Marie Curie, que é física e química, nasceu em 1867, faleceu em 1934, e a Marie Curie foi uma mulher que despontou, né, com a invenção aí do raio-x móvel, ganhando 2 prêmios Nobel. Na área de química, então ela teve o seu prêmio dentro da área da química, mas também dentro da área de física. Então ela recebeu 2 prêmios Nobel, fazendo a diferença aí, né, recebendo 2 prêmios dentro da área das ciências. Continuando, Janak Amal é uma botânica, nascida em 1897, faleceu em 1984, e foi a primeira mulher a estudar a botânica, né, as plantas na Índia. Então, ela, com as suas pesquisas, né, desenvolvendo pesquisas dentro do hibridismo, fazendo as suas culturas, né, de espécies ali, então ela despontou dentro da botânica, trazendo aí a luta, né, pela preservação da biodiversidade no país, lá na Índia. Nós trouxemos também uma outra pesquisadora, uma outra cientista, Chien-Shiung Yun, física, de 1912, nascida, né, e falecida em 1997. A Chien-Shiung Yun, ela fez grandes descobertas, mas uma descoberta que despontou, né, foi um experimento que ela fez, que leva o sobrenome dela, né, que é o experimento de Wu, que derruba, então, a teoria da paridade na física. Fez grande diferença aí, ganhando também um prêmio Nobel. Temos também, trouxemos aqui para o nosso conhecimento, Katherine Johnson, uma matemática, nasceu em 1918, faleceu ano passado, 2020, e ela trabalhava na NASA, e os seus cálculos sobre a mecânica da órbita foram fundamentais para que os americanos viajassem para o espaço. E aí ficou notória, né, a atuação da Katherine Johnson com a exibição desse filme, Estrelas Além do Tempo, que mostra aí 3 cientistas fazendo a diferença lá nas pesquisas da NASA. Muito interessante esse filme, e eu, né, indico esse filme para vocês. Continuando, a gente tem a Rosalind Franklin, é uma química, nasceu em 1920, faleceu em 1958, e ela fez um trabalho revolucionário, né, dentro aí da biologia, dentro da genética, e descobrindo aí a dupla estrutura em hélice do DNA. E aqui, né, nas nossas pesquisas, ela morreu 4 anos antes dos seus colegas cientistas receberem o prêmio Nobel. Então, ela não chegou a receber o prêmio, faleceu antes, mas teve uma importante descoberta aí, né, uma pesquisa que revolucionou a área da genética. A próxima, Vera Rubin, é uma astrônoma, nasceu em 1928, faleceu em 2016. Ela descobriu, então, a existência da matéria escura, uma substância que, estranhamente, mantém o universo agrupado. O seu trabalho é reconhecido como uma das mais importantes descobertas do século XX. E aqui, com as nossas descobertas, né, nós vimos que ela mereceria um prêmio Nobel, mas não chegou a recebê-lo também. Continuando, nós temos aqui a matemática Gladys West. Ela nasceu em 1930, ainda vive, né, com as suas pesquisas, com as suas descobertas, e ela tem um trabalho sobre o modelo matemático do formato do planeta Terra, né, servindo aí como base para a tecnologia do GPS, para que o GPS fosse desenvolvido. Então, ela tem uma participação muito importante, as suas pesquisas, né, a sua contribuição aí na tecnologia do GPS. E em 2018, ela ganhou um lugar
no Hall da Fama da Força Aérea Americana, é uma das maiores honrarias, né, que alguém pode, então, receber da instituição. Então, a Gladys West foi aí contemplada com essas honrarias, de acordo com a sua pesquisa. Nós temos a virologista e bióloga molecular Flossie Wong Stahl, nasceu em 1947, ainda vive, e ela foi a primeira cientista a clonar o vírus do HIV e fazer um mapeamento genético do vírus, né? Então, o que avançou aí nas pesquisas a respeito do vírus do HIV. Nós temos aqui, então, uma bioquímica, Jennifer Doudna, nascida em 1964 e ainda vive. Ela foi pioneira no desenvolvimento do CRISPR, né, uma tecnologia capaz de quebrar e editar códigos genéticos que pode levar à extinção de muitas doenças, né, e com isso esperamos também, né, a extinção aí desse coronavírus, esperamos aí que a vacina seja eficaz e que possa alcançar a todos também, né, já que estamos falando de extinção de doenças, que nós possamos ver aí muito em breve esse novo coronavírus, né, sendo extinto e a população consiga viver normalmente, pelo menos minimamente normal, né? Agora eu quero passar para vocês a palavra a nossa querida PCNP, Aline Crociari, que também fará uma homenagem a uma mulher muito importante no nosso meio. Aqui nós trouxemos cientistas, pesquisadoras, bioquímicas, matemáticas, virologistas, e agora nós, aqui com a contribuição da nossa amiga Aline, nós vamos homenagear uma mulher que é muito, muito importante para nós. Então, vou passar para a Aline a palavra. Aline, é com você. Obrigada, Meire. Olá, pessoal, espero que vocês todos estejam muito bem. Hoje, então, uma das últimas mulheres aqui que nós iremos homenagear é Anne Sullivan. A Anne Sullivan, ela é uma educadora, ela nasceu em 1866 e morreu em 1936. Para quem não conhece, a Anne Sullivan, ela foi professora da Helen Keller. A Helen Keller foi uma importante escritora, uma importante educadora e foi a primeira mulher surda-cega a entrar numa instituição de ensino superior. A Helen Keller se formou em filosofia e toda a vida dela foi dedicada à luta e a grandes batalhas pelo direito das mulheres, pelo direito das causas sociais, né, pelo direito de todos a ter os mesmos direitos e também pelos direitos da pessoa com deficiência. Só que hoje, apesar da Helen Keller ser alguém muito conhecida por todos nós, não é da Helen Keller que nós vamos falar, é da Anne Sullivan, alguém que caminhou ao lado da Helen Keller ao longo da vida e permitiu que ela se tornasse o que ela é para nós até hoje, uma figura de destaque, de referência. Como vocês podem ver aí na tela, a Anne Sullivan, que foi professora e mestre da Helen Keller durante uma vida toda, ela conheceu a Helen Keller quando a Helen Keller ainda era criança e tinha informações por meio de todos, né, que Helen era uma criança extremamente peralta, era chamada por muitos de mal educada, e foi essa mulher que está aí na tela que acreditou e fez toda a diferença na vida da Helen Keller. A Anne Sullivan nasceu no dia 14 de abril de 1866 e morreu em 20 de outubro de 1936, né? Como eu já disse, ela ficou conhecida por ter sido a professora da Helen Keller, que era uma mulher surda-cega, a quem ela desenvolveu um método novo para ensinar. Ela utilizava a língua de sinais através do tato, tá? Então, hoje a gente chama até de libras de sinais, mas que é realizada nas mãos. Esse método de ensino começou com a Anne Sullivan, que foi uma maneira que ela encontrou para ensinar a Helen Keller. E eu não sei se vocês sabem, mas a Anne Sullivan também tinha uma deficiência. Ela havia sido quase cega. E depois de ela ter passado aí por algumas cirurgias, ela recuperou a sua visão, né, por meio de uma série de operações. Ganhou vários prêmios. Por quê?
pela maneira como ela encontrou para ensinar a Helen Keller. E essa mulher que está aí, ela não foi só professora da Helen Keller, ela acompanhou a Helen Keller durante a vida dela inteira, seja nas palestras, e a todo momento ela esteve do lado da Helen Keller. E a mensagem que a gente deixa para vocês, não só mulheres, mas todos que estão nos ouvindo, é da importância de se ter alguém ao nosso lado que acredita em nós, e que nos faz aí acreditar também que fazemos a diferença. E ela foi aí uma grande educadora. E falando de educadora, então, nós passaremos agora para a homenagem final. Bom, pessoal, a pessoa muito importante que a Meire disse aí na fala dela, um pouco antes de passar a palavra para mim, é a nossa companheira de trabalho, que fecha hoje aqui o nosso ATPC e a nossa homenagem às mulheres, que é a nossa amiga amada Sandra Cristina de Oliveira. A Sandra, ela é uma companheira nossa da área, ela também é uma companheira não só de trabalho, mas também de vida. Todos vocês que estão me ouvindo e estão me vendo, com certeza conhecem a Sandra, já compartilharam com ela sorrisos, alegrias, tristezas e tudo aquilo que a gente vive no dia a dia de lutas da nossa profissão. E nós escolhemos a Sandra para finalizar esta homenagem porque ela é uma professora como nós, que luta por uma educação de qualidade. A Sandra é professora de matemática, é terapeuta ocupacional, é pedagoga, é psicopedagoga. Eu sempre brinco com ela que ela tem um pezinho aí na educação especial, porque ela também tem especialização em deficiência visual, conhece um pouco sobre Libras, e está aí na estrada conosco, lutando por uma educação de qualidade por muitos anos. Então, nada mais justo que a escolha seja por ela, né? Alguém que luta, que trabalha, que acredita, que está aí conosco diariamente, né? Dando o seu conhecimento, compartilhando com a gente aquilo que ela sabe, trocando as experiências. Então, hoje, fica aí a nossa homenagem para a Sandra, e nós esperamos que você se restabeleça e retorne logo para as nossas vidas. Pode passar, Mirim. Bom, pessoal, estamos finalizando então a nossa homenagem para as mulheres e para tanto vamos ler um poema, O Mar dos Meus Olhos. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma, e trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos, ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tardes calmas. Esse poema foi escrito por Adelina Barradas de Oliveira. Então, mulher, fica aí para você a nossa homenagem, o nosso respeito, a nossa comemoração também, todas juntas, no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada por estarem caminhando conosco nesse processo e junto conosco lutar por uma educação de qualidade. Então fica aí o nosso beijo, o nosso abraço, a nossa eterna gratidão a todas vocês, mulheres, que nos enobrecem a cada dia. Vamos passando então para o final do ATPC, lembrando vocês para a importância de preencherem a avaliação, pois essa avaliação também irá registrar a presença de cada um de vocês conosco aqui no ATPC. Então o link, ele está aqui no nosso PPT e ele também se encontra na pauta. Tudo bem? Bom, pessoal, chegamos ao final então deste ATPC, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. Até o próximo. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, pessoal!